Hoje nós vamos falar sobre terapia com famílias. Se apresente um pouquinho. Então, algumas pessoas que estão aí já me conhecem, né? Estão até dizendo que gostam muito de mim, que bom. Eu sou terapeuta familiar, sou também terapeuta de crianças, de adolescentes, de casais. E ao longo desse percurso, né, de gostar muito de estudar, gostar muito de trabalhar com as pessoas, eu fui fazendo coisas, né? Então, eu sou mestrada em educação, sou psicóloga com mestrado em educação, sou especialista em terapia familiar sistêmica, sou especialista em práticas dialógicas e colaborativas, que até esse campo de olhar é que me fez também falar do que nós vamos conversar hoje. E também sou especialista em psicologia do trauma, com EMDR, com Brain Spotting. Sou especialista também em constelações familiares. E trabalho muito na área da psicologia jurídica com famílias e com crianças, e principalmente com adoções. Então, sou supervisora, sou professora e trabalho muito com a clínica. E esse percurso já tem quase 40 anos que eu trabalho com essas coisas todas, né? Então, é um percurso bem longo e que eu gosto muito. Então, esse convite, Cláudia, também eu quero agradecer bastante, né? Você ter me convidado, você, né? Assim, depois da pandemia, tanta coisa mudou, tanta coisa, né? Então, fazer as lives foi um aprendizado, né? Que nós tivemos que fazer, porque antes eu dava palestras, eu dava aulas, Uhum. e agora a gente faz lives, né? Então, é bem diferente, mas é muito gostoso também. E o alcance, né? Poder falar com tanta gente junto, é muito bom. Então é isso. E gosto também de fazer trabalhos voluntários, gosto de escrever, são coisas que eu faço. Inclusive, eu quero deixar aqui registrado que antes de eu te conhecer pessoalmente, eu trabalhei um artigo seu, compartilhado pelo Perazzo, que era o meu supervisor na época, no meu TCC de didata em psicodrama. Olha que chique. E aí, quando eu te conheci, eu falei, a Baiolque, Baiolque A. Eu falei, uai, mas espera aí, deixa eu ver se é a mesma pessoa. E era a mesma pessoa. Porque também temos que apresentar isso. Você mora em São Paulo, eu moro em Goiânia. Exatamente. Então, nós temos Interior de uma... São Paulo. Exatamente. E não nos conhecemos presencialmente. Isso. Nos conhecemos, né, pela internet, pelos cursos, né, pelo trajeto profissional que nos fez, né, nos tornarmos próximas. Ângela, o tema de hoje, ele traz muitos desafios, né? Conforme a gente foi conversando sobre algumas perguntas, você me fez refletir de uma maneira muito ampla sobre as questões da terapia com famílias. A questão da ética, a questão do diálogo relacional, né? Então, ele é um tema bem provocativo. Sim. E eu quero convidar quem está aqui ouvindo a gente para poder ampliar essa visão, né? Conta pra gente como articular na terapia essas formas de intervenção. Olha, primeiro eu preciso trazer, né, da onde que vem essas temáticas, né, que são os temas, são os assuntos, né? Então, eu vou só para fazer essa, né, uma live não é um momento de falar de teoria, não é um momento, né, de dar aula, é uma outra conversa. Isso aqui é um diálogo, né? Isso aqui é uma forma de, de passar informação e conhecimento, né, de uma forma mais ampla. Bem, tem uma escola que chama construcionismo social. É uma escola muito interessante e que influenciou muito a terapia com famílias. Por quê? Porque a terapia com família, ela trabalha relações, né? Diferente da terapia individual, da terapia, né, com pessoas individuais, que a gente trabalha o que nós chamamos de self, a gente trabalha as coisas internas, a gente trabalha as condições de cada pessoa. Já
Nessa escola de construcionismo social, a gente, e no psicodrama também, na terapia sistêmica, porque eu também venho, né, de outras especializações que sempre visaram relacionamento, sempre visaram a comunicação, a relação entre pessoas. Então, é muito meu foco dentro da psicologia, trabalhar relacionamentos. Mesmo que seja a terapia com crianças, a terapia com pessoas individuais, eu sempre gosto de trabalhar com os relacionamentos. E essa escola do construcionismo social, ela é uma escola muito focada nas relações. Então, quando a gente fala em ética relacional, esse nome não foi criado por mim, né? Esse nome vem dessa escola, que chama construcionista social, tá? Particularmente de um estudioso muito interessante, uma pessoa fantástica, que chama Kenneth Gergen. Então, esse homem é que falou muito dessa ética relacional. Então, eu quero me situar, né? Por que eu trouxe esses temas, mas nós vamos falar dos temas, né? De como isso funciona nas famílias. E também, quando eu falo de diálogos, a terapia familiar e os diálogos, né? Que eu chamo também de diálogos terapêuticos, vem também de uma outra fonte, que são as práticas colaborativas dialógicas, que eu também fiz a especialização nessa área, e essas práticas colaborativas dialógicas, elas fortalecem muito a possibilidade do terapeuta familiar trabalhar com sistemas familiares e estimulando o diálogo, estimulando o entendimento, estimulando as histórias de vida, as narrativas e construindo novas possibilidades, né? Então, eu quis me situar, tá? Então, nós não vamos falar dessas escolas, nós não vamos dar aula de escola nenhuma, mas os temas que nós escolhemos têm a ver com essas escolas que discutem relacionamentos. Então, a terapia familiar, ela por si só, ela é uma terapia de relacionamento. Quando as pessoas vêm, falam, Cláudia. Não, assim, para como ela funciona, né? Como funciona essa terapia familiar, Sim, sim. contar um pouquinho desse trajeto. A terapia familiar, a gente às vezes pensa assim, tem que vir a família inteira. Não, não tem que vir a família inteira. Às vezes vem só o casal, às vezes vem só o pai, às vezes vem a avó e o avô, às vezes vem a madrasta e o pai, às vezes vem o... Então, a terapia familiar, é porque o foco dela é trabalhar com relacionamento familiar. O foco, por exemplo, um casal em processo de divórcio. É muito interessante que um casal que esteja divorciando e tenha filhos para cuidar, que eles venham à terapia familiar antes do processo, antes até do advogado entrar, embora a gente seja muito parceiro dos advogados, mas assim, porque o terapeuta familiar, ele tenta colocar para a família, né, vamos pegar o exemplo do processo de divórcio, processo de separação. Como é que essa conversa da separação, como é que o diálogo pode existir em casal separado? Vamos supor que o casal teve um trauma, houve uma traição, houve uma morte, houve um acidente, houve alguma coisa. Como é que a família vai lidar com isso, principalmente para proteger os filhos? Porque o que a gente preocupa muito enquanto terapeuta de família é como é que, às vezes é o casal, mas assim, como é que vai proteger esse ambiente? Nós temos um consenso de julgar a família, o lugar onde todos nós nascemos, criamos, ficamos bem ou mal, né? Algumas famílias, elas têm situações traumáticas, elas têm situações de violência, elas têm situações de abandono, de doenças físicas ou mentais. Às vezes as famílias têm problemas, isso é normal, todas as famílias têm algum problema, né? A questão é Então, como lidar com eles, né? como lidar com eles, como cuidar disso para isso não piorar a vida das pessoas, né? Então, a terapia familiar, ela cuida desse diálogo dentro da família. E quando a gente fala de ética relacional, né, como é que isso
funciona. Então, é esse cuidado. A ética relacional é um cuidado. Principalmente o cuidado com o quê? O que que eu escuto que o outro fala? O que que eu entendo que o outro está falando? Quando o outro fala de uma angústia dele, ele está dizendo que eu não sou suficiente, às vezes as pessoas entendem errado. Ele está falando de uma angústia dele, ele está falando de um problema dele. Mas aí, às vezes, a esposa ou o filho pensa, ah, minha mãe não gosta de mim. Minha mãe... É aí que entra o terapeuta para fazer essa mediação. Sim. Nessa Sim. Comunicação, nessa ética relacional. Exatamente. Então, a ética relacional, ela visa isso, né? Melhorar a comunicação, melhorar o diálogo. Como é que nós vamos falar, mesmo que tenha cenas difíceis dentro da família? Sim. E aí você mencionou, né, que algumas vezes quem vem no consultório são os avós. Sim. Às vezes quem vem são os avós. Porque os avós estão, vamos dizer, passando por uma situação, né, com os netos, tá? E não conseguem, por exemplo, falar com os filhos sobre isso, não conseguem falar com a mãe ou com o pai. Então, às vezes, as pessoas que nos procuram, elas vêm por orientação, para pedir orientação. Às vezes elas vêm assim, não conseguem, por exemplo, ter um filho adolescente que está numa fase difícil, um filho que está passando por problemas. Às vezes vêm os pais nos pedir como ajudar esse filho, para esse filho poder chegar a um psicólogo, poder chegar a um médico, ou poder... Fala, Cláudia. Não, e aí você está falando uma coisa importante, né? De que quando se tem esse olhar de terapeuta de família, vem uma pessoa, vem os avós, ou vem a mãe, ou às vezes vem o próprio adolescente com uma queixa, e que a partir desse olhar seu relacional, você vai propondo a vinda de outros integrantes, é isso também? Para poder facilitar esse relacionamento? Nós podemos... Às vezes a pessoa vem para trazer... Vou dar outro exemplo. Vem um pai e uma mãe por conta de um filho. Eles estão preocupados com um filho, tá? Um filho pequenininho, às vezes é um filho de 5 anos, que não come, que não acorda muito à noite, que isso, né? Algumas queixas da infância. Quando a gente começa a conversar com esse casal sobre o filho, eu sempre gosto de trazer o casal, tá? Para ouvir o pai e a mãe falar do filho, tá? Se é que pode ter 2 mulheres também, né? É outro tema da terapia familiar, né? Que são outras formas de família. Pode ter família monoparental, pode ter só uma mãe, pode ter só um pai, pode ter 2 pais, 2 mães, né? Pode ser filhos que moram com os avós também, madrastas, padrastos. Então, nós estamos falando de todas as famílias, né? Quando eu falar que pai ou mãe, não quer dizer que seja, né, sempre uma família modelo tradicional. Então, eles vêm trazer a queixa sobre o filho e a gente percebe que, na verdade, o que está por trás da queixa do filho é uma relação de casal muito difícil, muito pesada. Então, é muito comum, porque como eu já tenho esse olhar, né? Muito comum eu falar, olha, primeiro eu quero trabalhar com vocês dois. E ficar algum tempo trabalhando com esse casal. Às vezes passa assim, alguns encontros com esse casal, eles começam a falar, ué, o filho está melhorando. Eu nunca nem vi a criança. Sim. O meu filho está bem melhor. Ele parou de acordar à noite. Ele já está comendo. E eu aí falo, ótimo, então o caminho é esse. Aí continuo trabalhando o casal. E você sabe, você está falando uma coisa que alguns supervisionando os meus, eles têm sempre um receio de dizer a forma com que eles trabalham. Então, esse casal veio para buscar ajuda para o filho. Sim. Quando você tem este olhar, você fala como terapeuta a partir do teu lugar de quem tem esse conhecimento. Você vai dizer,
eu quero vocês dois aqui por enquanto, Sim. né? Não são eles que decidem, porque Não. muitas vezes os nossos colegas profissionais, eles ficam meio aprisionados, achando que quem direciona é o paciente. E eu entendo também que o terapeuta de família, ele também tem uma conduta mais diretiva, né, Ângela? Tem. Aí é que entra esse conhecimento desse tema, né? Quem é estudioso, que esteja aqui no grupo hoje, pode pesquisar esse tema da ética relacional. Então, coloca nós, como psicólogos, terapeutas de família, como coautores do processo. Uhum. Então, nós temos uma total liberdade ética, profissional, né, de sugerirmos como é que nós vamos lidar com aquela questão. E de falar, né, abertamente para essa família, para esse casal que procurou ajuda, né, o que a gente está enxergando. Então, aí é que entra a questão do diálogo, né? Então, o diálogo é uma prática colaborativa, é uma prática assim, não é aquela coisa estanque, sabe? Eu falo, o outro escuta, o outro responde a partir... Não, é uma construção. Então, o terapeuta familiar, ele utiliza, né, essas metodologias de dialogar, e com todo cuidado e com todo respeito. E é interessante porque a gente vai fazendo isso, quando a gente fala para o casal, poxa, eu estou achando que vocês estão precisando muito. Vocês estão tristes, vocês estão agoniados, vocês estão precisando muito de ajuda. Eles quase que respiram. Será que alguém vai Enxergaram. me enxergar, me ver? Olha, essa psicóloga está querendo realmente me ajudar. Eles se sentem muito confortáveis quando eles são entendidos e cuidados, né? Então, o terapeuta de família, ele cuida das relações. Ele não vai cuidar da doença, Uhum. tá? Até porque, né, a doença também nasce das relações. Nasce das relações. Sim. E nós, então, quando a gente está falando, né, dessa terapia familiar, a gente vai mostrando e construindo esse caminho para a família não sofrer, para a família ficar bem, né? E para a família, ela própria, descobrir os potenciais dela. Ela própria saber, porque a família que consegue evoluir na questão do diálogo, da conversa, né? Do entendimento e de vários outros valores, né? Porque a questão ética envolve valores. Quando a gente fala de ética relacional, nós estamos falando de valores, né? Nós estamos falando de o que eu acho que é bom, o que eu acho que é ruim, o que eu acho que é pecado, o que eu acho que é inveja. Não, são os valores. Ética envolve valores, né? Então, quando a gente conversa dentro da família, seja com o parceiro, com a parceira, com os filhos, né? De que ética nós estamos falando? E como é que a gente também respeita a ética do outro? Porque tem uma coisa muito importante, família. Quando a família se junta, né? Pensando num casal, cada um traz uma cultura, cada um traz um mundo à parte. E aí eles se juntam. É a junção da cultura dos dois, né? Dois, exatamente. Sim. E aí, às vezes, Cláudia, algumas pessoas entram nessas relações, tá? De forma competitiva ou de forma assim, tem que prevalecer o meu jeito, tem que prevalecer o que eu penso que é bom, né? Só o que eu penso que é bom é que vale a pena. Aí surge conflito. E quando surge conflito, quem é a vítima? Os filhos. A criança. A criança. Ângela. Quando papai e mamãe não sabem conversar e se respeitar, ou se ajudar mutuamente, ou construir um terreno de adultos inteligentes, né, que sabem conversar e sabem negociar as diferenças, o filho se perde, o filho fica muito mal.
né? E adoece, né? E Porque adoece. quando você fala que a criança vai melhorando a partir da intervenção no casal, né? É quando eu começo a questionar a necessidade da terapia infantil quando os adultos cuidam das relações, né? Sim. Porque acaba sendo consequência e algumas vezes os pais buscam terapia para um filho de 2 anos, de 3 anos, né? Sim. Porque eles não estão conseguindo administrar. E a importância desse olhar do terapeuta de família para poder fazer essa leitura e dizer para os pais, fiquem vocês por enquanto, né? Sim. Porque Sim. eles estão perdidos e muitas Sim. vezes quem nos procura, eles só querem um alívio, eles não sabem as intervenções que a gente pode oferecer, né? Quem Não. vai contar somos nós. Sim. E é muito importante que o terapeuta de crianças e adolescentes, e aí teríamos que dizer também de outras questões, né? Por exemplo, da fase do envelhecimento, né? Dessas outras coisas, que a psicologia voltada para essas questões relacionais, né? A terapia de família, o construtivismo social, as práticas colaborativas, elas são muito importantes para a pessoa compreender como é que ela lida, né, com queixas relacionadas à criança. Porque se nós formos colocar as crianças como portadoras de defeito, porque desobedecem, porque não têm controle, né, sobre alimentação, sobre enurese. Então, se a gente for colocar as crianças porque não quer ir para a escola, porque rói unhas, porque gagueja, porque, né? Então, as crianças, elas apresentam, às vezes, alguns desequilíbrios, né? Que é E nós, reflexo do que está acontecendo na família. na família. Porque até caso ela tenha alguma questão, os pais também precisam de ajuda para lidar com isso. Sim. Às vezes a criança tem. Por exemplo, é muito comum ter quem tem 3 filhos, quem tem 2 filhos, 4. Cada filho é de uma forma. E tem algumas crianças que nos primeiros anos de vida, elas demoram mais a falar ou demoram mais a adquirir certas maturidades. As maturidades são demoradas, né? São lentas. Casais quando divorciam, quando morre alguém na família, quando morre o cachorrinho de estimação, quando o casal muda de país, quando o casal, né, a criança muda de escola. Então, tem algumas coisas que acontecem na vida das crianças que as crianças passam por fase de adaptação, passam por dificuldades para adaptar a situações novas, né? Então, esse olhar, Cláudia, da terapia familiar, ela é um olhar cuidadoso, tá? Para quem pratica a clínica de crianças, de adolescentes, é muito interessante cuidar da questão família, incluir, né, na sua maneira de trabalho também o olhar sistêmico, esse olhar relacional, esse olhar ético relacional. Porque trabalhar com família não é só fazer relatórios para a família, fazer diagnóstico. Olha, seu filho está com um problema tal, vai no fonoaudiólogo, vai no fisioterapeuta, muda de escola. Isso é diagnóstico, né? Isso é uma parte do trabalho. Mas a conversa terapêutica, o diálogo, a colaboração, né, para a família poder administrar aquela situação, é muito interessante. E aí, Agora, quando a gente... pode falar. não, eu quero te fazer uma pergunta Tá, agora bem atual, tá, né? Assim, fala. as novas configurações da família, que impacto ela tem no contexto da família? E aí nós estamos falando de algumas coisas como, olha só, reprodução assistida, adoção de óvulos ou doação de óvulos, adoção de grupo ou irmãos, ter 2 pais, 2 mães, ó, eu estou até olhando na minha colinha aqui, ó, ser mãe ou pai solo,
religiões, mudanças de valores, são temas atualíssimos. Sim. Como? Sim. Como impacta? Como o Inclusive... terapeuta trabalha nesses mundos? O que o terapeuta precisa saber? O terapeuta que trabalha com família, ele precisa estar muito interligado inclusive com o direito de família. É interessante porque lá atrás, quando nós estudamos psicologia, a gente nunca imaginou que ia ter que conversar com direito de área jurídica. Para quê? Né? Nós somos clínicos, né? Nós aprendemos psicanálise, psicodrama, nós aprendemos outras coisas, né? Por que nós vamos ter que entender dessas outras questões jurídicas? Bem, esses temas todos que você falou são interligados com o direito. E o direito de família, ele está avançando muito, muito, né? Então, hoje, na área do direito de família, já se presume, né, o casamento homoafetivo, já se presume a reprodução assistida, e já temos também, né, a reprodução sem ato sexual, né? Então, as pessoas podem ter filhos sem ter ato sexual nenhum, né? Então, vamos pensar que uma mulher, ela casa com outra mulher e ela quer ter filhos, ou as duas querem ter filhos, tá? Então, isso hoje é uma realidade. E a discussão hoje, inclusive na área jurídica familiar, né? Eles perguntam assim, como lidar com aspectos legais? E essa criança, ela vai ter que saber quem é o pai ou ela não vai ter que saber? O direito nem sabe ainda responder. As mães serão obrigadas a dizer de onde veio essa concepção ou esse óvulo implantado, né? Como um então direito, são estudos hoje nós temos o direito hoje como assim, é meu direito saber quem é meu pai. Você está dizendo que o direito não sabe nem responder isso ainda. Não. O direito também não sabe responder, Sim. porque são coisas novíssimas, né? Então, eles estão estudando muito uma ciência que hoje chama ectogenética, e a ectogenética, ela estuda a reprodução assistida, né? Que é uma reprodução que pode ser, inclusive, né, com o barriga de aluguel, que pode ser de várias formas, né? E então, como é que vai ficar a questão dessas crianças, né? Como elas serão Doação de óvulos também. Doação de óvulos. Doação de óvulos. Em casal heterossexual também. Sim, pela sim. questão da infertilidade. Eu tenho trabalhado, sim. Trabalha-se com isso. E aí vamos falar fora do ambiente jurídico. As mães falam assim, mas eu não queria contar para o meu filho que ele biologicamente não é meu filho. Olha só. E se um dia essa criança precisar de um transplante? E se um dia essa criança precisar ver tipo sanguíneo, tá? Tudo isso interfere. Saber a história dela também. A história né? dela. Porque assim, como nós ela vê. que trabalhamos com trauma, a gente sabe que isso impacta. Né? E os estudos mais recentes de traumas gestacionais falam que a questão também da reprodução assistida também tem uma repercussão no feto diferente da concepção. Então, são muitas variáveis. Sim, muitas variáveis. Que até nós, psicólogos, também é novo. Sim. Né? Sim. Eu, aqui no interior de São Paulo, eu ainda não recebi, eu não atendo criança, né? Mas eu não recebi nenhum adolescente nessa configuração de família. Né? Conheço pessoas que vivem essa configuração de família, mas como terapeuta, eu não recebi ninguém. Você recebe esses filhos? Crianças, Sim. adolescentes, Sim. né? Qual que é a repercussão na vida deles? Porque nós estamos falando da decisão dos adultos, né? A decisão dos adultos de ter filhos com reprodução assistida e, às vezes, biologicamente não são filhos, né, daqueles pais. Sim. Né?
Então, e isso acontece inclusive quando, por exemplo, o homem é infértil. Sim. Então, ele admite, né, que a mulher possa ter uma fecundação, um embrião de outro homem. Eu me refiro a isso, inclusive, porque na nossa sociedade tradicional, né, imagina-se que os homens não conseguiriam fazer, Autorizar, né? autorizar uma situação dessa. E hoje é muito, muito acessível isso. Para as crianças advindas dessa história, onde é que a coisa pega? Até em relação à adoção também. O segredo sobre a origem, seja biológico ou familiar de alguém, é uma coisa errada. As crianças devem saber de onde elas vieram. Devem saber como elas vieram parar naquela família, de que maneira elas vieram. Até porque também ela foi desejada, né, Sim, Ângela? Ela porque foi tem... vivida, Sim, desejada, mas não pelos meios tradicionais. não, não, tá? E a gente percebe assim, quando a criança não sabe, por exemplo, já existia na nossa sociedade, nós já convivíamos bastante com uma outra realidade, que é a realidade assim, uma mulher engravidar de um homem fora do casamento. E ela vir para o casamento, e às vezes conta, às vezes não conta, mas cria aquele filho como se ele fosse daquele casal. Um dia aquele homem, que era o outro parceiro da mãe, vem e fala, eu não admito. Eu quero que esse filho eu quero um DNA porque ele é meu filho. E eu não quero que ele pense que ele é filho deste outro homem. Eu quero que ele saiba que ele tem dois pais. Ele tem um biológico e ele tem um pai que adotou. Você está Então, nós vamos falando conversar do isso. direito do pai, né? Direito do Geralmente a pai gente olha para o direito do filho, que o filho quer buscar essa história. E aí você está dizendo, o pai também tem o direito de buscar essa história. O pai tem o direito e os pais têm feito isso com frequência. Buscarem seus filhos frutos de relacionamentos que eles não casaram. E eles vêm e querem ser pai daqueles filhos. Então, se hoje, né, tudo isso é possível, o que é melhor? O caminho da verdade. Você, né, foi concebido com todo o amor do mundo, mas nós fizemos uma fecundação assistida dessa maneira. Eu não casei com seu pai, eu não casei com sua mãe para ter você, né? Se a criança é pequenininha, a gente não precisa dizer para a criança pequenininha, eu não tive um ato sexual com a sua mãe para gerar você. Não precisa ser tão aberto a esse ponto, né? Mas mais tarde ela vai compreender isso. Mas as crianças, quando elas são pequenas e você conta isso de uma forma leve, de uma forma, ela cresce, às vezes ela sabe daquilo no primeiro momento e ela não interessa mais por aquele assunto. Tem muita criança, são diferentes as reações. Tem criança que diz assim, eu não, ok, eu não sou sua filha, mas você está dizendo que eu não nasci de você, então, quer dizer, então eu sou sua filha, mas eu não nasci de você. Você é minha filha, você nasceu, mas eu pedi uma outra mãezinha lá, que tinha uma sementinha, para ela me dar a sementinha dela, porque eu não tinha sementinha. Então, eu pedi o papai para me dar a sementinha dele, né? E nós juntamos as sementinhas. Então, você nasceu assim. Se você tem uma conversa com a criança com naturalidade, com clareza, com ética, tá? Com cuidado, e fala, olha, filha, a hora que você quiser entender mais sobre isso, você pode me perguntar. Mas isso é um assunto muito particular nosso, a gente não fica falando para todo mundo, porque para nós você não tem diferença nenhuma. Você é nossa filha. Nós não vemos diferença porque a sementinha veio de outra mãe. Tá tendo algum problema com a internet? Vieram me dizer que a minha internet está travando. E alguém falou aqui também. Espera só um pouquinho. Tá, Deixa eu mudar a minha internet. Peraí. tá bom. Uhum.
Aí. Voltou? Para mim tá bom. Para mim também estava bom. Aí ele veio me dizer que estava travado e uma colega aqui também já tinha dito que estava travado. Então, gente, se travar de novo, vocês ligam que a Alguém gente tenta. respondeu. Alguém respondeu que entrou. Então Beleza. tá legal, Sim, tá. né? Então tá bom. Então, assim, contar, né, a origem da criança é interessante. Aí você vai contando. Aí vamos dizer que ela nunca mais pergunta. Tudo bem, não precisa ficar explicando isso toda a vida, Ô, tá? Ângela, Não, você está dizendo, então, que estes filhos, criança ou adolescentes, a maior questão é a ausência da verdade. sim. Quando, nós estamos falando em travar, né? Quando a criança percebe, porque nós temos sentidos, né? De todas as formas, nós não temos só os 6, a gente tem um monte, né? E a gente percebe quando tem uma história mal contada na família. Não contada. Não contada, escondida, misteriosa. As crianças são hábeis de perceber isso. Que tem algo camuflado, algo misterioso. E elas se sentem muito mal com isso. Elas não gostam disso, elas vão ficando E algumas vezes intranquilas. se sentem até culpadas, né? Como se alguma coisa que eu estou fazendo, que eu não sei direito o que é, que deixa o papai e a mamãe tenso, que deixa o papai e a mamãe esquisito, que eu chego e a vovó fica quieta. Porque Sim. tem isso, a criança acaba acreditando que a responsabilidade é dela, de uma maneira truncada, né? De uma maneira invertida. Uhum. É. E aí eu vejo assim, né, que essa questão, né, da família aprender a ser dialógica, a família aprender que a conversa, ela tem várias maneiras de conversar. Você pode conversar xingando, brigando, acusando o outro, fazendo, né, situações dramáticas, se tornando vítima, Você tem maneiras de conversar dentro, né, das relações. Mas se você conversa, pode ser o assunto mais chato do mundo. Mais Por exemplo, tem um assunto difícil. mais difícil, tem um assunto que é difícil para a criança e que é muito banal hoje, que é o divórcio. O divórcio, né, parece que é uma coisa simples, divorciar, mas não é para a criança. Para a criança, Nem para a os separação adultos, né? Se nem os para os adultos contarem a verdade para eles, nem para eles. nem para eles, né? E quando tem filhos, a coisa fica muito complicada, porque os filhos terão que conviver com pais separados. Elas não terão mais a oportunidade de ter pai e mãe no mesmo ambiente, né? E aí, Então, né, assim, muitas vezes eu tenho acompanhado isso no consultório. Os novos arranjos, eles podem ser com uma madrasta, com um padrasto, eles podem ser de relações homoafetivas, sim, né? E sim, aí é uma nova configuração para esse filho também. sim, sim. É Como, diferente, como lidar com essa criança no consultório? Assim, o que dizer? Sempre a verdade. sempre é verdade. Uhum. Sempre é verdade. Só que nós, como terapeutas, não somos nós que contamos os segredos. Quando a família mostra que tem segredo, porque às vezes também a família demora a falar para a gente o segredo. Às vezes nós percebemos, tá, que tem algo, mas nós não sabemos o que, porque a gente não tem lupa, né? Nós E não é a damos mesma conta. sensação da criança, né? A criança sente que tem algo, mas não sabe o que é. Sim, não sabe. Então nós tentamos criar com essa família um diálogo colaborativo, uma ética relacional, onde a verdade ela seja uma verdade suave, uma verdade com amor, uma verdade sem medo. Por exemplo, muitas vezes as pessoas não contam com medo, o medo é uma coisa muito problemática, medo de que, o que a criança vai pensar? Ela vai pensar que ela é pior que as outras, ela vai pensar que ela
indesejada, ela vai pensar que ela é diferente de todo mundo. Não. Inclusive, se fala desde criancinha, ela fica sabendo que ela veio de uma sementinha diferente. Pode ser que um dia ela pergunte e fala, mas um dia eu vou saber quem é que deu a semente para você? Um dia eu vou saber como é que você... Por exemplo, às vezes também tem a criança que a mãe tem um filho adotivo, né? E não conta. Aí um é branquinho, um é japonês. Aí, por que eu não sou igual, né? Mamãe, você não é japonesa, meu pai não é japonês, por que meu irmão é japonês? Né? Pelo menos tem aspectos, né, de Nisei. Então, é um segredo. Às vezes a criança fica assim, sem entender por que aquilo acontece na família dela. Às vezes é uma coisa tão simples como essa, uma coisa racial. E, Ângela, você está dizendo a importância dos adultos que estão envolvendo essa criança, né? Porque a escolha do adulto envolve a criança. Quanto melhor condições eles têm de também estarem em paz com a escolha deles. Sim. Porque tem isso, porque se ele não está tranquilo com a escolha que ele fez, que seja a adoção, que seja a inseminação artificial, que seja a adoção de óvulos, né? Se ele não está tranquilo com aquela verdade para ele, vai ficar muito ameaçador para ele compartilhar a verdade com o filho. Sim. E aí ele cria essa questão relacional que pode sim desencadear um trauma na geração futura. Pode. Pode. Porque se eu se meu pai guardou esse segredo sobre mim, né? Se meu pai não consegue falar disso comigo, se meu pai não admite, né, que isso possa ser algo normal, então eu sou anormal. Exatamente. O filho se sente anormal. Sim. E acontece algumas coisas, por isso que a gente tem que prever, né, que é a questão de futuramente precisar de transplante, tarará, isso é o básico, né? Mas tem uma questão também, às vezes o casal separa, casa com outra pessoa e tem um filho biológico. Sim. Aí o filho nasce, é uma comemoração, é uma festividade, é uma coisa, as vovós ficam doidas, os vovôs ficam felizes demais, e a criança fala, ué, comigo não foi assim. Exatamente. Eu não lembro de ter sido um filho tão comemorado, porque existe uma memória celular, né? As crianças, elas sabem, né, o que acontece na vida delas, no corpo delas, né? O corpo fala. Então, adulto, não seja perverso de dizer que essa criança está criando coisas na cabeça dela. Não pode. Não sejam perversos. Não pode. Então, o que a gente entende, Cláudia, que é muito importante também falar, que a linguagem da família e a verdade é uma das partes da linguagem, da comunicação dentro de uma família, né? A verdade contada com as palavras adequadas em cada idade, né? Em cada circunstância. Essa linguagem e essa maneira de comunicar as coisas é que vai dar o tom, que vai dar a condição da família ficar bem ou não. Tá? Se vamos dizer, um filho que foi adotado pelo pai, mas ele veio da relação extraconjugal da esposa, tá? Mas o pai adotou. Se esse pai, no auge de uma briga com a esposa, vira e joga assim, eu até adotei filho que não é meu, sim, isso acontece. Sim. Na hora do divórcio, tá? Isso acontece, isso é um drama, isso é uma tristeza profunda, até para o terapeuta. Sim. Na hora do divórcio, o pai pega um DNA, leva para o juiz e fala assim, olha aqui, ó, o que essa mulher fez. E aí e outra coisa, eu não quero mais esse filho. Exatamente. Eu vou desistir. Aquele filho que tinha um pai por 7, 8 anos, ele não tem mais aquele pai. Sim, mas aí que entra as coisas boas da gente
entender o direito de família e apoiá-lo. Criou-se a parentalidade socioafetiva. Então, se esse homem, mesmo ele querendo dizer, eu não sou pai dessa criança, eu não quero mais, eu desisto, se ele usufruiu da paternidade, porque o pai usufrui, né? Ser pai, ser mãe, ser avô é muito bom. Então, se ele usufruiu dessa paternidade, deixou essa criança chamá-lo de pai, incorporou essa criança no universo familiar dessa maneira, ele, juridicamente, ele não pode desistir. Isto garante para a criança os direitos jurídicos, mas não os afetivos. Não os afetivos, porque uma vez que ele ouve, eu não quero ser seu pai, eu não quero ser sua mãe, eu desisto de você, tá? Eu não quero mais ficar com você, já traumatizou. Tá? Porque, então, isso que a gente tem que entender, não é a relação biológica que determina a composição das famílias. Não é a família monogâmica ou a família trisal, né? Nós nem falamos aqui, a família que tem, né, 3 elementos que convivem, que ficam juntos, moram juntos, que hoje dentro da esfera jurídica também é possível. Né? Então não é isso, ou se eu sou filho de um namorado que a mamãe teve fora do casamento. Os filhos conseguem entender isso. Tá? Os filhos conseguem. Eu sou filho de um namorado da minha mãe. Mas minha mãe continuou casada. Meu pai que me adotou, achei isso legal, mas eu soube da verdade sempre. Sempre eu soube que eu tenho o pai que me adotou e tenho outro pai que era o namorado da minha mãe. Tá. Então, se isso é uma combinação familiar, a família, o casal consegue falar disso de uma forma colaborativa, humana, compreensiva, né? Eu compreendo por que isso aconteceu, eu compreendo que existe uma crise naquele momento, né? Minha mãe teve um namorado. Os filhos conseguem entender isso. Agora, quando o pai fala, eu não quero ser seu pai mais, porque eu briguei com a sua mãe e eu só queria ser seu pai porque eu era casado com ela ou eu gostava dela. Se eu desisto dela, eu desisto de você. Geralmente esse filho fica traumatizado e provavelmente ele desiste do pai também. E ele vai ficar muito mal. Então, a responsabilidade, a ética relacional, ela tem que ter esse percurso. E é isso que a gente fala com as famílias, né? A importância de se cuidar das relações. Seja qual for, tá? Qualquer relação. E até para romper relação. Né? Porque tem consequência, né? Tem consequência. Alguém aqui que está participando disse assim, a lei permite a multiparentalidade. Aí eu não sei se ela está afirmando ou se ela está perguntando. Você sabe dizer? Sim, permite. Permite. Hoje, talvez ela está afirmando, mas algumas pessoas podem não saber. A multiparentalidade hoje você pode colocar na certidão de nascimento da criança 2 pais, 2 mães. Pode colocar 3, pode tranquilamente. Pode colocar a biológica, a socioafetiva, vamos dizer, o padrasto. A criança foi criada com um padrasto, mas ela tinha um registro biológico do pai, tá? Biológico. Mas ela ama tanto o padrasto, eu já tive vários casos assim, que ela pede, eu quero ter o nome do meu padrasto no meu nome. Tá? Eu quero, e mesmo antes, quando existia essa lei, tinha crianças que assinavam o nome do padrasto, ou da madrasta. Né? Como somos adaptáveis, né? Só precisamos de afeto e carinho. Sim. E segurança. Sim. E a gente se adapta, então a gente acha bom, olha só, eu não tenho um pai, eu tenho 2, olha que chique isso. Tá? Então eles acham bom. E o que é interessante do direito de família é porque ele está evoluindo, ele está sendo no Brasil, o Brasil está sendo um dos países mais evoluídos em direito de família do mundo. Tá? Então, assim, é uma força-tarefa incrível
esse grupo que gosta, que apoia, que estuda. Então, nós temos, assim, evoluído muito. E eu acho bom, por que que eu falo do direito? Porque eu acho muito bom quando eles entram e trabalham com isso. Ah, é a Luciene que falou. A Luciene Sim, ela disse que é uma... estava afirmando. Ela que falou da multiparentalidade. Ela é psicóloga jurídica também. Então, o que é interessante? Porque o direito de família ele está caminhando muito rapidamente, tá? Para ajudar as famílias a se entenderem como famílias, mesmo que sejam famílias diferentes. Porque não é que a lei, ou a igreja, ou o sistema político do país faz as famílias serem assim. As famílias é que criam modos diferentes de ser. As famílias é que criam, os homens e as mulheres é que criam formatos diferentes. Aí vem a lei, né, e cria uma maneira daquelas famílias terem segurança, terem tranquilidade, daquelas crianças serem criadas em Pertencimento. pertencimento, ótimo. Isso aí, pertencimento. Ângela. E a tecnologia? E essa meninada, assim, jogos, YouTube, conteúdo de adultos para criança, o tempo de convivência familiar, a questão de sexo, internet, como é que é tudo isso? Olha, E essas... tem uma coisa que eu e você não falamos, mas se você puder também incluir, minha lente, tá tendo muitos diagnósticos de autismo, então essas famílias também estão chegando no consultório, né? É, esse jeito dessa criança pensar, que parece que eles têm um chip atualizado o tempo Diferente. inteiro dentro deles. Como assim? O que a família Porque precisa saber? a família precisa se atualizar o tempo inteiro. A Uhum. família precisa assistir as lives, a família precisa assistir Acreditar no que a filmes, gente está falando. acreditar que a gente está falando, participar de eventos que tem na escola, eventos que são, né, pesquisar, usar a internet para buscar, assim, psicólogo que fala de família, ou terapeuta de criança, e se orientar. Por quê? A mudança que a tecnologia e a mídia trouxe para dentro da família é muito grande, muito grande. E não adianta, por exemplo, às vezes algumas famílias falam, eu não quero televisão em casa, eu não quero computador em casa, eu não quero isso, aquilo em casa. E aí Mas não entra adianta, também porque algumas religiões, né, Ângela? entram religiões que discutem isso, né, e que Que proíbem isso. proíbem. Mas nós vivemos num mundo que as pessoas transitam. Esse filho hoje está com o pai e a mãe. Amanhã ele vai estar no ambiente de trabalho. Amanhã ele vai precisar saber usar a internet. Amanhã ele vai precisar usar os equipamentos eletrônicos, todos. Né? E esse amanhã é um amanhã muito rápido. Então não adianta aprisionar as crianças para não pertencerem ao mundo da mídia, ao mundo da televisão, ao mundo dessas coisas. Não adianta. O que os pais podem fazer é orientar, botar limite e colocar regras. Mas o impacto disso é imenso. E olha, Cláudia, não é só com crianças e adolescentes, com os adultos também. Sim. Então, tem adultos viciados em internet, tem adultos que viciam em pornografia na internet, Em tem jogos. jogos, viciados em jogos, tá? Viciados em compras, né? Uhum. Então fica, e aí quando vê, tá comprando o mundo, né? Por conta disso, fazendo dívidas homéricas, né? Então, o impacto da tecnologia nas relações familiares, ele é enorme. Hoje não tem mais como não trabalhar sobre isso também. Todo terapeuta, seja na terapia individual, na terapia relacional, de família, de casal, a gente entra esse assunto. Ele entra, ele não tem jeito, tá? Porque, e às vezes vem um casal com queixas de que o filho estava se expondo, né, em pedofilia.
na internet. Isso hoje é uma tragédia diária. Eu Tá? acabei de ver uma notícia agora de uma garota que falava com um rapaz há 2 anos pela internet. O rapaz veio até a cidade dela, acho que é Rio de Janeiro, não sei, e levou ela, aprisionou ela. Sim, sim. Né? E aí nós estamos falando de um vínculo de 2 anos. Não foi um aplicativo de relacionamento de meia hora, né? Não. Então foi um vínculo construído. E todos estamos sujeitos a isso. As crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes e os adultos. Sim. Tem uma Então, pergunta aqui que eu acho que eu vou te falar, porque talvez dê para incluir na tua resposta. Crianças com altas habilidades e superdotação, como orientar? e por causa da rapidez desse mundo, né, que nós estamos vivendo, e dos estímulos, né, porque tem a vantagem desse mundo tecnológico é muito estímulo. Então, nós temos hoje muito mais gênios do que a gente tinha, como essa pessoa está falando, crianças superdotadas, né? Então, as crianças hoje, elas são expostas a uma informação imensa, possibilidades imensas, e elas desenvolvem capacidades e habilidades muito, vamos dizer, que há um tempo atrás não eram comuns, não eram frequentes. O pai e a mãe, né, ou a mãe, que tem filhos com altas habilidades, que essa pessoa está perguntando, né? Precisa fazer primeiro uma avaliação do que é o talento dessa criança, o que ela está desenvolvendo, né? E o que é que pode ser encaminhado. Essa criança tem que ser encaminhada. Essa criança de altas habilidades, necessariamente ela vai ter hiperfoco ou não? Não. Tá. Pode ter hiperfoco, pode ter uma criança hiperfocada em uma coisa só, né? Hiperfocada seria isso. A criança, por exemplo, ela só é habilidosa para desenhar. Sim. Aí ela quer desenhar o tempo inteiro, mas ela não gosta de seguir regras, não gosta de ir para a escola, não gosta de ter amigos, então ela não tem habilidade social, ela pode não ter habilidade cognitiva, ela pode ter outras defasagens. Tá. Então, por isso que eu falo, a avaliação de uma situação diferente no filho, né? Ela é necessária para a gente saber exatamente que habilidade é essa. E existem habilidades que são refúgios. Tá? Como assim? Existem habilidades, por exemplo, a criança começa a desenhar, porque ela não quer lidar com o social. Ela não Assim quer como o relacionar. jogo. Assim como o jogo. Ela vai jogar, ela começa, inclusive, a desenhar jogos. Tem crianças que já começam a desenhar personagem, a família fica interessadíssima, ela já começa a fazer desenhos em quadrinhos, ela já começa, nossa, essa criança vai ser um super. Ô, Ângela, então, assim, vamos pensar de uma maneira mais ampla no sentido de parece que tudo pode, mas não é tudo que pode. Sim. E aí entra o papel desses pais em administrar o uso de tela, de estar encantado com a habilidade do filho para desenho, mas de perceber que ele evita se relacionar com as pessoas. Então, eu entendo que talvez uma dica para quem está nos ouvindo é o equilíbrio. Porque se estiver desequilibrado, muito, vamos dizer, muito ao céu ou muito ao mar, tem algo que precisa ser trabalhado. Inclusive, agora, existem crianças. Inclusive, foi ótimo você falar. A criança que obedece tudo, que fica grudada no papai, grudada na mamãe. Os pais falam, ai, que bom, ela só fica com a gente. O bebê que não chora. Bebê que não chora, criança que não reclama, criança que faz tudo. Então, a gente tem que pensar assim, mas por que as outras partes não estão desenvolvidas? Por que as outras questões dessa criança não existe pelo menos interrogação, tipo assim, mamãe, eu não quero comer isso hoje, eu quero outra coisa. Né? Um questionamento normal. Né? Se essa criança nunca questiona nada, essa criança nunca discorda de nada, né? Então a gente precisa saber também como é que ela está indo. Né? Agora,
você falou das questões dos diagnósticos autistas, né? Excesso de... Eu estou usando, né, uma expressão forte, excesso de diagnóstico autista. Eu acho isso. Eu tenho essa impressão Eu também. acho que há um excesso. Que muitas vezes, até por quê? Porque com essa trajetória minha, de quase 40 anos, lidando com o desenvolvimento infantil, eu me sinto um pouco entendida de desenvolvimento infantil. Empoderada, né? Então, como eu acompanho essa meninada há tanto tempo, né? E trabalhei também, fui psicóloga escolar durante muito tempo, então eu, né, gosto do processo educacional, eu vejo assim, que às vezes o desenvolvimento da criança que passa por fases, que passa por situações difíceis às vezes, ele é compreendido como defeito, às vezes porque os pais também jovens, tá? Eles estão querendo crianças perfeitas. Eles estão querendo crianças sem problemas. Eles não estão aceitando os problemas. Que não dê trabalho. Que não dê trabalho, que não grita, que não chora, que não faz birra, que, sabe? Ou também a gente tem que ver, aí é o olhar, né, do psicólogo, ele é um olhar muito de pesquisa, né? Nós não aceitamos diagnósticos prontos, né? Ah, meu filho tem isso. Eu já tratei vários casos, né, que no final o diagnóstico foi trocado, foi mudado. No começo era autismo, depois sabe o que eu deixou de percebo? ser. Sabe o que eu percebo? Eu tenho escutado isso, assim, de pacientes adultos que vão buscar um diagnóstico, às vezes, de autismo tardio ou de TDAH. E aí, a hora que passa pela avaliação neuropsicológica, não é confirmado. Até porque, né, tanto o diagnóstico de TDAH quanto de autismo na avaliação neuropsicológica não dá para afirmar, né? São os traços, mas é possível descartar. E alguns têm dito para mim assim, puxa, eu fiquei decepcionado, porque eu queria muito ter um nome para aquilo que eu tenho. Tamanha a angústia. Sim. Né? Sim. Então, assim, talvez a gente deixar aqui registrado de que parece que é assim, libertador o diagnóstico, mas quando você também se interessa apenas pelo diagnóstico, te mantém num aprisionamento. Sim. Né? Sim. Mantém no aprisionamento e tem uma outra questão que eu vejo. Às vezes, assim, excesso de trabalho dos pais, essa questão também envolve até questão de divórcio, tá? Às vezes envolve até uma questão de diagnosticar para competir com o outro, criar um rótulo de uma doença, de um transtorno, para também usar o sistema de saúde para poder tratar dos filhos. Olha, é tão complexo isso que está acontecendo, sabe? Então, assim, então, eu acho que as famílias precisam saber que rótulos, ter um rótulo, fulano tem depressão, fulano tem TDAH, fulano tem autismo, não resolve a questão. Porque se tiver, não tem cura. Se as pessoas têm isso, né, as crianças têm esses problemas, os pais vão ter que aprender a lidar com o problema. Então, quando eu recebo essas famílias, eu vou trabalhar. Primeiro, vou checar, vou avaliar essas crianças e adolescentes se realmente, né, estão dentro daquilo, ou pedir que colegas façam laudos, né, neuropsicológicos. A gente vai tentar entender o problema. Mas muita coisa que acontece, às vezes tem realmente, às vezes o filho tem uma deficiência, tem um problema. A questão é como é que o pai e a mãe vão lidar com isso. Com o imperfeito, né? Com o imperfeito, sabe? Então, não é a questão, porque não existe remédio para sarar isso. Né? A medicação, que é necessária muitas vezes, ela é um paliativo. Né? Ela vai ali, dá uma ajuda, dá uma cuidada, dá uma normalizada, mas a família precisa estar junto. A família vai precisar. A gente volta lá no começo da tua fala. A ética e o diálogo relacional. Sim.
A ética e o diálogo relacional. Então, eu prefiro hoje, Cláudia, investir mais nessa proposta. Sim. Sabe? Por isso que eu gosto de falar na terapia familiar, dentro dessas... Porque a terapia familiar, originalmente, ela veio de conceitos de grupo, né? De sistemas de relacionamentos. E essas outras conversas aí, né, que eu falei no começo, elas vêm para mostrar, né, como cuidar disso, como cuidar do sistema familiar que não está dando conta, tá? Que, inclusive, um tema hoje muito frequente, né? A violência, tá? A A violência droga, familiar, a droga, a tá? bebida. O abuso químico, né? As doenças mentais. Algumas doenças mentais, já, inclusive daí é que veio a terapia familiar, né? Aqui não é uma aula, não vou entrar muito fundo, mas a terapia familiar, ela nasceu do estudo sobre esquizofrenia. Quando alguns profissionais resolveram estudar esquizofrenia e descobriram que a maioria das esquizofrenias, tá? Vinham de ambientes familiares complicados, tá? Então, hoje é um termo que tem, né, a mãe esquizofrenizante, o ambiente esquizofrenizante. É daí que veio. Então, quando nós Que é o começamos paciente identificado, né? Então, nós começamos a ver isso, e hoje, com essas práticas dialógicas, com essas práticas colaborativas, com essa ética relacional que a gente tenta colocar dentro do ambiente familiar, tá? É essa a proposta da terapia familiar nesses contextos, né? Então, a gente tenta mudar isso, porque não adianta botar um rótulo. Essa mãe é esquizofrenizante, esse filho, não adianta. Não vai resolver, já aconteceu. O que a gente faz? Como é que nós vamos fazer para as mães, para os pais cuidarem das suas crianças, cuidarem dos seus adolescentes, para eles se equilibrarem no ambiente, mesmo que eles tenham TDAH, autismo, que tem alguma coisa, né? Sim. Porque isso é tudo alguma coisa. O TDAH pode virar um prêmio Nobel, como tem vários, tá? O autismo pode virar um grande cientista, um grande artista, tá? Então, para que rotular? Porque parece que quando rotula, coloca essa geração como se ela fosse defeituosa, como se esses filhos com esses diagnósticos não servissem para nada, E que, na tá? verdade, né, se a gente pegar 20 anos atrás, 15 anos atrás, não se falava desses diagnósticos, mas a família também tinha o ideal do filho perfeito. Só que não se tinha tanto espaço de diálogo e os pais não eram tão... assim, eles não consideravam a questão afetiva, que a gente fala disso de 15, 20 anos para cá, nas famílias. Não. Ângela, Fala, tem uma amor. fala aqui, ó, que eu acho que representa, deixa eu ver, representa o que eu estou sentindo conversando com você, ó. Que simplicidade, amorosidade no compartilhamento de tanto conhecimento, Ângela. Ah, E assim, tá uma que nada. delícia falar com você. Nós estamos aqui há mais de uma hora. E aí eu quero saber se você Mesmo? tem mais 10 minutinhos para falar de um único, mais de um tema. Se não tiver Sim. também, a gente marca outro dia. Posso falar, eu tenho tempo. Posso. Os dilemas da pós-modernidade, né? É assim, como que as famílias têm lidado com essa coisa das regras afrouxarem? A gente estava falando um pouco disso, né? Do limite. Eu percebo que os pais têm receios de assumir esse lugar de enfrentamento e autoridade para não traumatizar esse filho, né? Essa coisa da fluidez, né? Da relação fluida, de querer só prazer. E aí entra a questão da droga, entra a questão da bebida, entra a questão de filhos e filhas levarem namorados para casa para dormir, e alguns não são namorados e namoradas, e a mãe acorda no dia seguinte
tem uma garota saindo do quarto do filho falando, oi, tia. Tem um garoto saindo do quarto da filha falando, oi, tio. Assim, e aí? Olha, isso não tem mais, vamos dizer, Volta. as famílias precisam, não tem volta. Não tem volta. As famílias precisam se definir desde sempre, né? Então, criar alguns códigos de ética em cada família, não é que pai e mãe têm que engolir toda a modernidade do mundo, todos os comportamentos do mundo. Os pais podem sim dizer, olha, eu e a sua mãe, eu e seu pai, eu e, né, o seu padrasto, nós não gostamos, nós não nos sentimos bem dessa maneira. Então, você vai ter que ter outra forma de relacionamento com o namoro. Você pode ficar aqui até tal hora, fica tudo bem, mas ir para o quarto a gente não quer, a gente De não acha novo, a legal. comunicação e a verdade. E a verdade. Então, estabelecer isso desde sempre, né? Desde sempre. Então, desde que o filho começa a entrar na adolescência, os pais já falam, olha, nós a preferir, e tem pais também que preferem, falam, olha, a gente prefere que você traga a namorada em casa do que ir para motel. Sim. Não quero você na BR, não quero você de noite na rua, quando der, você tiver afim de ficar com alguém, dormir com alguém, você traz para casa, E, porque eu ó, prefiro você em casa. eu tenho observado com algumas famílias que algumas vezes o uso de maconha, né, fica autorizado pelos pais também como medida de segurança. Sim, tem também. Tem famílias que os próprios pais usam, né? Ah, sim. E tem, muitas famílias. E tem famílias que quando o filho começa a usar droga, né, a maconha fora de casa, o pai fala, eu prefiro aqui para você não se envolver com gangues, para você não se envolver com risco, para você não ter, né? Existe isso. Mas cada família tem que tomar as medidas, né, de garantias, de segurança que elas são capazes. Porque se para o pai e para a mãe o filho usar ali, pelo menos ele sente que é confortável, né, que é viável, que a maconha não é tão mal assim, que a maconha não vai trazer danos para esse filho, esses pais precisam entender que situação é essa, porque o filho é jovem, né? E os estudos indicam que a maconha afeta o cérebro, sim, né? Então, afeta o cérebro, afeta o comportamento, afeta o desempenho escolar, afeta. Então, autorizar uma substância, né? Que ela não é a pior delas, tá? Sim. Não é. Então, se nós pensarmos no álcool, né, pesado, tipo vodka, uísque, né, cachaça, eles têm uma qualidade também. Se tomar todos os dias, se a pessoa usar maconha todos os dias, é muito prejudicial. Se ela usar maconha uma vez no ano, não vai causar nada. Mas se ela usar todo dia, vai causar mal. Então, a discussão sobre drogas lícitas ou ilícitas, né, é necessária dentro da família. É importante. Será que esse tema, né, dessa coisa do fluido, né, do prazer, de autorizar fumar maconha em casa, trazer a garota em casa. Um dia alguém me disse, eu estou tentando lembrar quem foi, né? Mas foi uma fala que me marcou. Que assim, eu disse sim, com receio de dizer não, mas foi além das minhas condições e eu adoeci. Porque eu disse sim para o outro, para não gerar conflito para o outro. Só que isso desencadeou uma doença, porque eu passei por cima dos meus valores. Será que nós não estamos falando dessa dificuldade também, dessa geração de pais, de fazer um enfrentamento com os filhos, de desagradar esses filhos, de poder dizer o que está acontecendo, né? Porque assim, Você tocou esse num ponto. jovem, para estar fumando maconha todo dia,
ele tem um histórico com 11 anos, com 9 anos, com 8 anos. Né? Então, a questão não começou agora. Né? Não. Então, será que essa permissividade, essas relações fluidas, não passa também por esse lugar de o quanto está difícil para esse pai e essa mãe desagradar, Sim. Você bancar o tocou num ponto, conflito? Cláudia, que me fez lembrar de uma outra parte assim, dessa história que é muito triste. São os pais reféns de filhos que impõem as regras da casa, tá? Sim, Vamos dizer, esse é o extremo, mas é muito comum. mas que Os foi filhos, construído, né, Ângela? foi construído. Construído. Os filhos começam a dar ordens ao nível dos pais falarem, a gente não pode falar nada porque temos medo que o filho suicide. Pensamos que o filho viram reféns, tá? O filho se corta, né? O filho, vamos dizer, faz de uma maneira para os pais ficarem bastante Reféns. acuados, bastante reféns. Às vezes porque quem se corta tem uma dor, né? Quem se corta, e isso é adolescente de 12 anos, de 13 anos, crianças, né? Então que não conseguem alguma coisa, e às vezes é bem assim, tá? Não consegue que os pais deem uma liberdade, vai lá e toma 10 comprimidos, tá? Então, assim, os pais ficam muitas vezes refém. Ou o Mas filho podemos fala, eu vou considerar, embora, o filho foge, o filho quebra coisas em casa, o mas filho... podemos considerar que aconteceram coisas no decorrer do tempo que Sim, essa família deixou sim, passar. sim. A família deixou. A família deixou de conversar De os enxergar. problemas que tinham, de enxergar, de lidar com os problemas, tá? Desde sempre. A família, ou às vezes a família ajudou a construir, tá? Uma coisa assim terrível também, né? Por exemplo, em divórcio. Pais que fazem alienação parental, ou mães que fazem alienação parental. Muito comum, infelizmente, que as mulheres façam. Isolar o filho daquele genitor, porque isso, porque aquilo. Tá. Arranja os motivos, isola aquele filho. Fatalmente, e é uma coisa que eu estudo bastante, essa criança vítima de alienação parental, ela Opa! sabe o que está acontecendo aqui? A minha bateria vai acabar e o Ai, meu carregador não está carregando direito. Você acredita? E eu estou num oh, lugar fora. oh, Eu meu estou na Deus! clínica. Oh, oh, Eu então, fui peraí. avisada agora. Oh, O peraí. carregador que eu conectei não está bem. Eu Ah, preciso aham. ter um beijinho para encerrar para ir para o YouTube. Aí depois você volta e se cair, caiu. Tá bom, tá. Ó, Ok. beijo. Não, não sai, não sai. Tá, A gente não vai se sai. despedir. Olha só, Tá. gente. Olha a Aham. YouTuber aqui. A gente vai se despedir, agradecer e depois você volta para o raciocínio. Se cair, gente, começa a seguir a Ângela no Instagram. Combinado? Desculpa, viu, Cláudia? Eu botei um carregador, mas eu reparei que ele tá com rompidinho aqui na beiradinha dele, sabe? Não, mas nós E ele não estamos tá aqui há 1h30. carregando. Se desculpa, eu Fica tranquila. tento Ó, prevenir, mas nem sempre. só para ter o corte. Aham. Muito obrigada. Obrigada também. Obrigada muito, tá? E obrigada pelas pessoas carinhosas que estiveram aqui junto, Agora tá? volta e continua falando o que eu estava falando. Então, tá. Eu estava falando assim dos filhos, né? Que ficam reféns, os pais que ficam reféns, ou os filhos que ficam muito desconectados da realidade. Sim. E vão para droga, e vão para umas atividades, né, recreativas, perigosas, né? Seja correr de carro, seja praticar esportes perigosos. E alguns filhos que se lançam a um desespero tal que acabam acabando com a vida mesmo.
Eles acabam conseguindo acabar com a vida, né? Então, os pais ficam muito reféns, porque eles veem notícias, 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 e acham que o filho que eles têm vai fazer aquilo, né? O filho que... Então, esses pais, geralmente, eu trabalho primeiro com os pais, tá? Sim. Eu primeiro tento conversar com esses pais, para esses pais ficarem melhores, para esses pais poderem se ficar fortes, para esses pais poderem ajudar o filho. Igual aquele cenário que a gente vê no avião, né? Antes de ajudar uma criança, ajudar uma pessoa que está com problema do seu lado, quando a máscara cair, você põe em você. Se você é o timoneiro, né? Você está dirigindo o barco, você tem que botar o salva-vida em você. Você não pode afundar, né? Você sabe que tem uma coisa, né? Que tem sido minha prática no consultório, que independe da idade. Que esse Sim. adulto tem e é meu paciente, dependendo, eu chamo os pais. Eu tenho feito Sim. isso. Sim, alguns casos temos que chamar. Olha, eu já reuni família com 8 pessoas. Eu trabalhei famílias de 8 elementos, tá? Essa é outra arte do terapeuta de família. Sim. Porque o terapeuta de família, quando ele entra nesse cenário, né, que ele se dispõe a ser um terapeuta relacional, um terapeuta familiar, às vezes ele tem que reunir um grupo enorme para criar condições de diálogo com o grupo inteiro familiar. Às vezes E temos aí que chamar vai os avós. a disponibilidade do terapeuta, né, Ângela? Sim, O o quanto eu, sim. terapeuta, tenho essa disponibilidade para este Aí paciente. entra no tema da nossa live, é ética relacional. A ética relacional, ela é também do terapeuta. Tá? Não é uma coisa que nós vamos criar na família. É uma coisa que o terapeuta vai desenvolver com ele, para ele poder cuidar das relações dos outros. Então, a ética Vamos relacional... enfatizar a importância de nós, terapeutas, cuidarmos das nossas emoções. Sim, sim. Porque, inclusive, dentro da ética relacional e dessas práticas narrativas, colaborativas, às vezes o terapeuta até ele conta dele, até ele fala assim, olha, eu também perdi o pai quando eu era criança. Sim. Eu também passei por alguma situação difícil na minha vida. Então, mas o terapeuta relacional, ele tem que saber como, de que maneira ele também fala disso. Tá? A serviço Porque às do... vezes ele pode. Sim, quando um terapeuta vai, por exemplo, entrar numa família que tem dependência química, que tem abuso, que tem violência, são coisas que o terapeuta não gosta. Nós entramos na área de saúde mental para a gente cuidar da saúde mental. A gente, né, sofre com a doença mental, a gente preocupa com a doença mental. E às vezes... vivemos muito das doenças mentais. Sim, e isso nos sim. coloca no lugar de poder também entender e ter empatia pela dor do outro. Por isso que a gente precisa cuidar da nossa dor. Isso é a ética relacional. Ótimo. Tá? Ótimo. Então Olha, tá bom. para quem ia ficar 1 hora, ficamos 1h30, encerramos com chave de ouro. Encerramos. Gente, Que bom. obrigada. Alguém aqui está perguntando no Instagram da Ângela. Ângela Baiolchi, tá? Mas tem... É o meu nome, né? É Ângela Baiocchi. É o tá? meu nome Mas mesmo. tem no... Ju, se você me segue, lá vai estar o @Ângela Baiolchi. É só você clicar que você entra no perfil dela, tá bom? Gente, muito É obrigada. um perfil muito simples, viu, gente? Eu não sou muito Simplista de e trabalhar com as amoroso. mídias. É isso aí. A Cláudia é mais profissional dessa área. Então tá. Obrigada, Olha, Cláudia. Te agradeço você. muito a oportunidade, né? Amei estar aqui, fiquei muito feliz. Eu gosto de compartilhar. Eu Foi gosto uma delícia. de falar. Muito gostoso de Então te tá. ouvir. Tá bom. Um grande beijo, tá? Beijo. Tchau. Tchau.